Você lembra quando que o álcool começou a fazer parte da sua vida? Eu comecei a beber nova, na verdade, né, com 14, 15 anos. E comecei a beber porque todo mundo bebia. O álcool está muito inserido na nossa cultura. Uhum, Isso é cultural, né? uhum. E todo mundo bebe e todo mundo faz isso para se divertir. Ele está muito, né, entrelaçado com diversão, com momentos sociais. Então, o álcool está muito entrelaçado. Então, eu comecei a beber muito nova. E aí foi passando o tempo, até que eu comecei a perceber, por volta dos 20 anos, que a minha relação com o álcool era diferente da relação com o álcool das outras pessoas. Porque as outras pessoas, elas sempre sabiam o limite delas, e eu não. Então, a partir do momento que eu começava a beber, eu não queria parar. E as outras pessoas, elas sabiam parar. E aí isso foi aumentando, né? Porque é uma coisa gradativa, né? Vai aumentando cada vez mais e até que chegou num ponto que eu comecei a colocar minha vida em risco em diversos momentos, porque eu comecei a gostar de como eu ficava quando eu estava alcoolizada, porque eu ficava muito corajosa. A minha essência, a Aimee, sem o álcool, é uma pessoa muito pé no chão, uma pessoa muito sensata. E quando eu Uhum. estava sob efeito de álcool, eu perdia toda essa sensatez, né? Todos os critérios, assim, toda a moral, eu perdia tudo. Então, eu me sentia muito corajosa para fazer coisas que eu não teria coragem de fazer se eu não tivesse sob efeito de álcool, porque eu sempre fui uma pessoa muito pé no chão. Então, eu comecei a me viciar naquela adrenalina. Então, eu comecei a beber cada vez mais, né? Em todas as situações possíveis, eu comecei a beber cada vez mais. Isso começou socialmente. Então, em momentos sociais, eu bebia muito. Eu sempre era a que me passava. Às vezes em locais que, assim, tava todo mundo tranquilo, tava todo mundo de boa, mas eu sempre preocupada em beber mais, para ficar cada vez mais louca. E aí isso começou a incomodar também algumas pessoas, isso começou a incomodar relacionamentos que eu tinha também, porque todo mundo percebia que aquilo não era algo normal. Mas, como eu volto a repetir, né, como as pessoas sempre normalizaram muito o álcool, nunca ninguém pensou que eu fosse uma alcoólatra, que aquilo fosse uma doença. Então, muitas pessoas acabaram se afastando de mim porque achavam que eu fazia aquilo por safadeza, mau caratismo, ai, Pra chamar para chamar atenção. atenção, exatamente, porque eu tomava atitudes quando eu estava alcoolizada muito ruins, que magoava muito as pessoas. E algumas pessoas não entendiam, né, que eu estava fazendo aquilo porque eu já estava desenvolvendo de fato uma doença, porque eu Uhum. estava compulsiva pelo álcool. E não porque eu queria magoar ou queria ferir. Tanto que no dia seguinte, toda vez que eu acordava, eu me sentia horrorosa, péssima. Né? Eu queria me enfiar num buraco, não falava com ninguém, só queria ficar no quarto. Então, além da ressaca física, eu tinha muita ressaca moral, eu me sentia muito mal. Eu até comento, né, em alguns dos vídeos que eu faço, que uma coisa que mudou bastante foi o meu bem-estar. Porque antes, quando eu bebia toda semana, eu estava sempre me sentindo triste e culpada por algo. Uhum. Porque sempre que eu bebia, eu fazia alguma Você coisa. estava feliz no sábado e deprimida no domingo. Exatamente. E aí isso começou a ficar cada vez mais grave, porque eu comecei a beber sozinha. Não precisava mais de situações sociais para eu beber. Então, se os meus amigos não podiam sair ou se a gente não podia fazer alguma outra coisa, eu mesma comprava bebida e bebia sozinha em casa. E bebia de forma exagerada. Então, para você ter uma ideia, eu começava a beber sozinha na sala da minha casa às 8 horas da noite. Falava, hoje eu vou tomar um vinho. Aí eu comprava uma garrafa, 2 garrafas eu comprava. Aí eu tomava Uhum. as 2 garrafas. Aí eu terminava, falava, não, eu quero beber mais. Isso tudo sozinha, sabe? Aí eu ia lá e comprava cerveja. Aí eu sentia que não estava o suficiente. Aí eu ia lá e comprava uma garrafa de vodka para tomar com energético. Então eu só parava de madrugada, tipo 4, 5 horas da manhã. Geralmente quando minha mãe percebia que eu estava demorando muito para ir dormir, ia na sala e me encontrava lá, sabe, completamente alcoolizada, completamente inconsciente.
E aí ela falava, vai dormir, olha a hora, tal. Uhum. E eu comecei a fazer isso começou a ficar muito recorrente. E como a minha mãe ficava muito no meu pé, né, em relação a isso, eu comecei a esconder bebida dentro do meu armário. Então, às vezes eu comprava bebida e guardava no armário e aí bebia escondido. Então, assim, muitas situações, né, que eu fazia pra ter o álcool sempre ali presente comigo. Disponível ali pra você. Sim.